sejam todos bem-vindos à palestra do grupo Aulas da Vida. Hoje com o tema os animais, o trabalho, a conservação, a reprodução dos animais. Na questão número 607 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Dissestes, os espíritos, dissestes que o estado da alma, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Então, na pergunta, que ainda tem mais uma parte, mas Kardec, então, ele salienta um aprendizado que os espíritos trouxeram, que o estado da alma do homem, ele pode ser comparado, então, ao estado da infância na vida corporal, na vida no corpo, na matéria, quando reencarnamos. Então, ele está falando, fazendo uma comparação. Ele está falando da nossa infância, quando reencarnamos, passamos por esse estágio, somos crianças na infância, e a natureza da alma, o desenvolvimento da alma. Nós vamos compreendendo isso, conforme formos seguindo aqui na nossa conversa. Então, Kardec faz essa afirmação e segue com a pergunta. Continuando. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Ou seja, Kardec quer saber onde está o espírito enquanto ainda não emana o corpo físico. É isso que Kardec está querendo saber. Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Vamos ler. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Olha que informação. Nós temos um conhecimento do período da humanidade. Não temos todo o conhecimento. Sempre nos são trazidos informações dos estudiosos, dos arqueólogos, estão sempre encontrando ossadas, vestígios de uma vida dos animais, do planeta, do solo, bem antigo, muito antigo, A gente não tem nem como mensurar isso daí. Mas então os espíritos respondem que o espírito passa essa primeira fase, que podemos chamar então da infância, como comparou Kardec, nessa série de existências, antes do que chamamos, do que conhecemos como humanidade. Então, muito antes, Então, vamos seguir. Kardec ainda continua mais uma pergunta. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Podemos, considerar assim? Vamos ver a resposta dos espíritos. Já dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade. Então, veja bem, tudo funciona numa integração, numa interdependência e segue para a unidade. Nesses seres cuja totalidade estais longe de conhecer, não temos condições de todo esse conhecimento, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, os espíritos querem nos dizer, assim, a grosso modo, da maneira como podemos compreender, que essa alma, ela está como princípio inteligente há muito tempo atrás, há milênios e milênios atrás, antes do que conhecemos como humanidade, do que chamamos humanidade. E esse princípio anímico, ele não tem ainda uma individualidade,
né? Ele é só um princípio anímico que proporciona a vida em todos esses seres. Então nós estamos falando aqui, que os espíritos, né, nos falam do mineral, do vegetal, do animal, todo esse princípio anímico, ele está ali como germinando e pouco a pouco se transformando para que possa vir a se tornar o espírito. Com consciência, com individualidade, com poder de decisão, que é o livre-arbítrio. Então, mas eles continuam ainda a resposta, tá? Continuando aqui na resposta dos espíritos. Então, entra então no período após essa individualização, essa consciência, entra então no período da humanização, aquele princípio ativo, né? Ele princípio espiritual, princípio anímico, ele vai entrar pouco a pouco, conforme o seu desenvolvimento, nesse período da humanização, começando então a ter a consciência do seu futuro, a capacidade de distinguir o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, comparando, né, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza. Então, meus amigos, não existe nada, nenhuma parte da criação de Deus que não seja solidária na natureza, né? Nós somos interdependentes, nós estamos num mesmo movimento de progresso, cada qual dentro das suas características, mas todos nós contribuímos para a obra da criação, no nível que podemos, no nível que nos é permitido, né? No nível em que conseguimos alcançar, mas todos nós, os minérios, a terra, o solo, a natureza, os animais, o homem, né? O ser humano, todos nós contribuímos, somos co-criadores dessa obra divina. Tá? Então, isso que os espíritos responderam a Kardec. Agora, falando especificamente dos animais. Emmanuel, no livro titulado Emmanuel, né, Psicografia de Chico Xavier pelo próprio Espírito, né, no capítulo 17, Emmanuel sobre os animais nos diz assim: sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes mais próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Ou seja, nós, antes de nos tornarmos essa individualidade que somos, com essa consciência, com esse poder de decisão, né, com essa responsabilidade dos nossos atos, nós fomos, como os espíritos esclareceram a Kardec, esse princípio anímico, esse princípio espiritual, e emanamos todas as fases da criação. É isso que Emmanuel nos diz. Então já passamos pela fase animal. Não com nossa individualidade, com nossa consciência, claro, mas como esse princípio inteligente. Então nós já nos debatemos, como diz Emmanuel, no seu acanhado círculo evolutivo. Ele está falando dos animais, né? E ele ainda diz que muitos não querem aceitar, né? Não querem compreender, mas isso é um fato. Isso é o que realmente é o processo pelo qual nós passamos até nos tornarmos espíritos, tá? Os espíritos humanizados, né? Como os espíritos responderam a Kardec. Então, seguindo, na questão 677, Kardec ainda pergunta: por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Vamos ver a resposta. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham, como tu. Mas o seu trabalho, como a sua inteligência dos animais, é limitado aos cuidados da conservação.
Então é isso que os espíritos vêm nos trazer, né? Por que a natureza provê os animais? Porque tudo se encadeia num objetivo comum, né? Nós somos solidários uns com os outros. A natureza é solidária com os animais. A natureza e os animais são solidários conosco. E nós temos que ser solidários aos animais e à natureza. É assim que tudo se processa. É assim que a evolução espiritual se processa. É assim que chegaremos ao objetivo ao qual fomos criados, que é sermos perfeitos, que é a imagem e semelhança de Deus. Então é assim que tudo se processa. Então ele diz que tudo trabalha na natureza, os espíritos respondem. Os animais também trabalham, nós trabalhamos nessa obra, a natureza trabalha nessa obra da criação. E os animais, eles atuam no seu instinto. Então eles têm sim a sua inteligência, né? Eles têm os seus cuidados, só que tudo relacionado a quê? À sua conservação, não ao seu aprimoramento. Isso não compete a eles, porque eles não têm essa consciência. Eles não sabem distinguir o bem do mal, certo e errado, eles não têm o poder desta decisão de consciência. Então eles atuam dentro da sua limitada inteligência, dentro da sua limitada condição, atuam por essa intuição para a conservação. Então quando eles têm fome, eles vão buscar comida. Não é? Quando eles têm sede, eles vão buscar a água. Quando eles se sentem em perigo, dependendo do animal, dependendo da situação, do instinto que ele tem de conservação, ou ele foge ou ele ataca, se defende. Então, o animal ele trabalha sempre para a sua conservação. Ele vive para a sua conservação. Tá? Mas vamos seguindo aqui na resposta dos espíritos. Então, por este motivo, é porque entre eles, os animais, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens, o trabalho que nós realizamos tem um duplo objetivo, que é a conservação também do nosso corpo, né? Nos livrarmos dos perigos, nos alimentarmos, nos hidratarmos, né? Cuidarmos da nossa saúde, da nossa higiene. Então, nós temos também esse instinto de conservação. Mas esse nosso trabalho, além desse instinto de conservação, também se refere ao desenvolvimento do pensamento, do nosso pensamento racional, que é também uma necessidade, e isso nos eleva acima dos demais seres da criação. Essa é a nossa diferença em relação aos seres da criação. Essa racionalidade, esse poder de pensar e de decidir e de conhecer. Isso que nos difere. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, continuam os espíritos, refiro-me ao fim que eles se propõem. Então, o trabalho deles, o fim qual é o objetivo? A conservação. Mas, enquanto sem o saberem, porque eles não têm a consciência disso, eles se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais. São os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Então, independente deles terem essa consciência ou não do trabalho que eles realizam, independente da limitação, da sua inteligência, da sua capacidade, até onde eles chegam dentro desse progresso, né, dentro dessa limitação que se refere a eles não têm a consciência, mas eles atuam na obra da criação, assim como nós. A diferença é que nós sabemos disso. Olha a importância dos animais na obra da criação, dentro dessa evolução, dentro dos desígnios de Deus. Somos partes integrantes, né, deste trabalho. Agora, falando um pouquinho sobre a parte aqui nossa material, né, terrena, nós temos na resolução de número 1236 do ano de 2018 o seguinte texto. Nessa resolução proíbe que os animais sejam submetidos a trabalho ou esforço físico por mais de 4 horas ininterruptas, sem que lhes sejam oferecidos água, alimento e descanso.
Os animais, eles, embora não tenham a consciência como nós temos, né, eles sentem o mesmo que nós. Os animais sentem frio, sentem cansaço, exaustão, sentem fome, sentem medo, sentem dor. Os animais sentem angústia, solidão, tristeza, como nós. Então, essa resolução, ela vem proteger o trabalho animal, porque eles trabalham, eles nos auxiliam, né? Eles têm muitas atividades importantes, né, para nós. Continuando, então, nessa resolução. Também é proibido submeter os animais a atividades que ameacem sua condição física ou sua condição psicológica para obter esforços ou comportamentos que não se observariam senão sob coerção. Ou seja, impor aos animais atividades, trabalhos que vão deteriorar o seu físico e o seu psicológico, sendo que não é da natureza deles. Então, forçá-los a algo que não é de sua natureza realizar. Então, isso eles só iriam realizar sob coerção, né? E aí seria um maltrato. Então, também é proibido. E também utilizar os animais, né, para o trabalho quando eles estão doentes, quando eles estão cegos, quando eles estão extenuados, sem a proteção apropriada, né, para que não os maltrate, ou em condições fisiológicas inadequadas para a realização de seus serviços. Olha como o animal tem que ser protegido, né? Nós temos que proteger esses nossos irmãos menores, né? Eles nos auxiliam, muito trabalho a nosso favor, mas nós precisamos cuidá-los, né? Precisamos ter carinho, cuidado, como queremos para nós, né? Não queremos trabalhar extenuados, queremos o nosso descanso, merecemos, né? Temos o nosso momento de alimentação, de hidratação, de lazer, não é? Não queremos sentir dor, como os animais também não, tá? Por exemplo, os animais, alguns trabalhos, né, dos animais em relação à humanidade. Nós temos os cães guias, né, aquele trabalho maravilhoso que os animais fazem, né, guiando as pessoas com deficiências visuais. Nós temos a ecoterapia, que é a terapia assistida com cavalos, muito importante para os nossos irmãos autistas, né, levam a eles um equilíbrio muito grande, então é muito importante a atuação desses animais nesse trabalho, né? Nós temos também algo que é um pouco mais recente, mas é maravilhoso, os cães que são treinados, adestrados, né, são preparados para irem aos hospitais, visitarem as alas dos idosos, as alas das crianças, né, a pediatria, todos, né, todos que podem recebê-los. E isso é uma terapia, isso faz parte do tratamento, receber aquele carinho despretensioso, né, do cãozinho, que vai lá e faz uma graça e recebe todo aquele carinho. Então, eles distribuem esse amor para nós, porque eles têm amor para distribuir. Então, é um tratamento, faz parte do tratamento. E já foi comprovado a diferença que faz em relação ao doente que ali se encontra. Como estimula, né, a alegria no doente, os hormônios, né, que o nosso corpo precisa para atuar melhor, para curar a doença. Então, é maravilhoso, né? Os animais nos auxiliam muito. Em relação à conservação dos animais, nós falamos do trabalho, né? Agora, em relação à conservação dos animais, o que seria essa conservação dos animais? Claro, num sentido restrito, os animais domésticos, que nós temos responsabilidade, né, sobre eles. Então, nós temos que ter a guarda consciente desses animais, suprindo todas as suas necessidades, cuidando com carinho, com zelo, né, não permitindo que eles sofram, né, por nossa causa. Então, esse é um olhar restrito dessa conservação. Mas existe um olhar amplo desse trabalho de conservação dos animais, que seria, então, que consiste essencialmente em proteger aquelas populações, as espécies de animais que se encontram em extinção
e também preservar o seu habitat. Então nós temos aí o chamado manejo sustentável, né, que cuida de tudo isso. Então nós temos ONGs que cuidam desses animais de extinção, devolve esses animais ao seu habitat natural, cuidam desses desse habitat natural dos animais para que esteja propício à vida dos animais, à permanência deles. Então, como exemplo, nós temos aí o projeto Tomar, que é projeto Tamar, desculpa, que cuida das tartarugas, né, aquáticas, que também estão em extinção. Nós temos também a Associação Mico-Leão Dourado, que cuida desses animaizinhos que também se encontram em extinção. Então, existem várias ONGs, né, que cuidam das espécies específicas, trabalham com as espécies em extinção e cuidando também do seu habitat natural. Então, essa é o olhar da conservação num estágio mais amplo, né, porque senão as espécies serão extinguidas, né, e isso não pode acontecer. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Mateus diz, Jesus, né, diz assim, mas Mateus nos traz essa informação. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento? Não é a vida mais que o corpo, mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nossa, essas palavras de Jesus são tão profundas, nos trazem tantos ensinamentos, né? Poderíamos aqui discorrer tantas coisas sobre essa passagem e essas informações de Jesus. Mas aqui o essencial para nós, o que Jesus quer dizer? Primeiro que nós temos que ter a nossa fé, manter a nossa fé de que Deus sabe do que precisamos, Ele sabe de todas as coisas, né? E que Jesus aqui não nos diz para não nos preocuparmos no dia de amanhã, quando ele fala alimentação, vestuário, né? Ele não nos diz no sentido de que temos que ficar ociosos, sentados, esperando a graça de Deus, porque Deus sabe do que necessitamos, em absoluto, né? Meu Pai ainda trabalha e eu também, Jesus nos disse. Nós trabalhamos, os animais, a natureza trabalham. O trabalho não cessa. Então, Jesus não está pedindo para que fiquemos ociosos, inertes, só na espera, né, da misericórdia divina. Jamais seria isso. O que Jesus está dizendo é que, mantendo a nossa fé, nós temos que não nos preocupar tão extenuamente, tão intensamente, apenas com as coisas materiais. Porque nós nos preocupamos muito com as coisas materiais. Obviamente precisamos nos alimentar. Obviamente precisamos nos vestir, né? E precisamos nos hidratar. É claro que precisamos. Faz parte da nossa constituição, senão morreremos. Não estaremos aqui para o trabalho dessa vida. Mas Jesus quer dizer isso para não ficarmos tão presos a isso. Por quê? Porque nós somos tão presos à alimentação e passamos daquilo que nos é o necessário, né? Que aí, nos voltando aos animais,
nós acabamos por subjugá-los. Não é só nos alimentarmos, nós acabamos por maltratá-los, subjugá-los, porque precisa de muito alimento, porque nós não nos controlamos. Nós não nos controlamos. Nós não necessitamos dessa preocupação tanto assim. Nós não necessitamos, na realidade, se formos observar a nossa constituição física, não precisamos de tantos alimentos como ingerimos. Né? Nós nos maltratamos o nosso organismo, o nosso corpo físico. Quantas doenças nos advêm por conta da má alimentação, dos nossos excessos, dos nossos exageros? Então isso é uma reflexão importante para nós. Jesus nos pede o equilíbrio. Mas ele ainda fala muito mais aqui, né? Ele diz para nós que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha que interessante, vamos analisar isso. Ele pede, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus pede que voltemos o nosso olhar, voltemos a nossa preocupação para a vida do Espírito, para as coisas do Espírito. Não deixando de nos preocupar, obviamente, com as coisas da matéria, pois estamos aqui e necessitamos das coisas da matéria, mas com equilíbrio. Nós deixamos muito as coisas do Espírito para trás, né? Não nos importamos, e ao contrário, nós temos que nos preocupar muito com a vida espiritual, com o reino de Deus, porque este é o nosso trabalho aqui. E além do mais, ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Como assim buscar a justiça de Deus? Esperando a misericórdia, o perdão divino? Não. Atuando, trabalhando. Trabalhando como? Primeiro, nos arrependendo dos atos equivocados. Depois, expiando com quem devemos expiar esses atos equivocados. Sofremos as nossas consequências, que é a lei de Deus, desses atos equivocados. E terceiro, repararmos esses atos equivocados com aqueles espíritos, aqueles irmãos que ofendemos. E também ofendemos a natureza, ofendemos os animais, somos responsáveis por eles. E aqueles irmãos que nós ofendemos, quer seja uma reparação estreita, né, por um irmão, um círculo de espíritos que nos são afins, ou quer seja uma reparação à humanidade, à sociedade, à coletividade. Isso vai depender daquilo que fizemos no passado, né? Ou fizermos hoje, porque o futuro está aí para nós. Então Jesus nos pede que preocupemos muito mais com as coisas do Espírito, porque quando estamos nos elevando espiritualmente, quando estamos cuidando uns dos outros através da solidariedade, através de amarmos os nossos irmãos, né? Ou se ainda não amarmos o suficiente, os respeitarmos, os nossos irmãos espíritos, os nossos irmãos animais, a nossa natureza, que é nossa irmã, né? E quando buscamos tudo isso, a vida automaticamente, por conta dessa lei divina, né, que é justa e misericordiosa, ela nos trará as benesses necessárias. Mas as benesses necessárias dentro daquilo que necessitamos, não naquilo que extrapolamos, naquilo que somos insaciáveis. Isso é defeito do Espírito. Isso é engano, é ilusão que mantemos aqui na Terra. Então Jesus nos pede essa reflexão, nos pede essa reflexão mais íntima de como estamos atuando nessa obra da criação, junto à natureza, junto aos animais, junto aos nossos irmãos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então essa é a nossa reflexão, é uma parte do que podemos extrair deste lindo texto, dessas lindas palavras que Jesus nos traz. Então vamos seguindo. Chico Xavier, nosso querido Chico, ele nos diz que nós seres humanos, já humanizados, né, nós estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, são nossos irmãos menores, na mesma proporção que os anjos, né, os nossos superiores, estão para nos auxiliar.
Olha como a vida é uma permuta, uma troca de solidariedade. Nós estamos unidos ao mesmo fim, ao mesmo objetivo, ao mesmo amor de Deus. Portanto, continua nosso querido Chico, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Porque quem ama, quem tem o sentimento do amor, não maltrata um animal. E Chico amava tantos animais, cuidava tanto dos animais, né? Das aves, dos cachorrinhos que ele tinha, né? Ele amava todos os animais porque ele tinha esse amor que transbordava. Né? Ele tem, né, esse amor que transborda. Então vamos pensar nessas palavras que nosso querido Chico nos traz também e vemos como que está a nossa conduta em relação aos nossos animais, que tanto nos auxiliam, que são tão importantes, né? Que nos proporcionam no seu estado físico o estágio desse princípio espiritual que vamos desenvolvendo até nos tornarmos quem somos hoje. Em todos os setores da criação, Deus colocou os seus superiores e os seus inferiores. Para quê? Para o trabalho em conjunto, para o trabalho harmonioso, em união, né? O trabalho por meio da colaboração do amor, da solidariedade, um auxiliando os outros, né? Receberei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estende até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida, nos diz Emmanuel. Então, meus amigos, nós estamos para os animais como os anjos estão para nós. Os anjos não nos subjugam, não nos maltratam. Nós também não devemos subjugar e maltratar os animais. Eles nos servem, nós também os auxiliamos, e essa é a permuta que devemos realizar. Então vamos refletir sobre isso, procurar compreender mais o que a doutrina espírita nos traz sobre a nossa relação com os animais e os animais nessa obra da criação, né? Para talvez mudarmos algumas de nossas atitudes, alguns de nossos conceitos em relação à natureza e os animais. Por isso faz parte da evolução, faz parte do nosso crescimento espiritual. Nós estamos unidos e devemos, com harmonia, trabalharmos com solidariedade em conjunto para o progresso final. Vamos refletir sobre isso, que é um assunto muito importante, faz parte, né, do nosso crescimento espiritual. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem na paz de Jesus. Um abraço.